Olá, mais uma vez, comentando a palavra de Deus. Desta vez, o Salmo 101. O salmista Davi, na condição de rei, na condição de um ser humano comum, diante de Deus, está determinado a agradar ao Senhor, fazer aquilo que deve ser feito diante de Deus de forma correta. O Salmo 101 e o verso 3 diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Em outras palavras, não vou colocar meus olhos naquilo que desagrada ao Senhor. Então ele determina, ele garante, ele se fortalece internamente e diz para o Senhor mais uma outra coisa. O verso 4. Longe de mim o coração perverso. O 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Na condição de rei, um homem guerreiro, lutador e que usava a sua espada. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, eu não suportarei. O 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, isso é, no reino em Israel, para que esteja comigo. E o que anda em um caminho reto, esse será meu servo. O 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Não é qualquer pessoa que o salmista ia colocar para servi-lo dentro da sua residência. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, extirparei da cidade do Senhor todos que praticam iniquidade. Então você percebe que aqui é as palavras do salmista falando para com Deus e não Deus falando com o salmista. Então ele está determinado a agradar a Deus. Ele está determinado. Em um salmo, no Salmo 119, tem um verso que diz: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queridos irmãos, se há algo que nós precisamos para vencer o ditame da vida, as lutas que nós enfrentamos aqui, é sermos determinados. E é isso que está faltando em muitas pessoas. Determinação para servir a Deus e ir até o fim. Muitos já não persistem mais, muitos já não se dedicam mais em relação ao seu comprometimento com a glória, com a presença, com o poder do Senhor. Quantas pessoas são determinadas a fazer faculdade, determinadas a tirar a carta de motorista, determinada a se casar, a namorar, investir no namoro, investir em uma casa, reformar, determinado em emagrecer, perder peso. Mas quando se trata das questões espirituais, são uns verdadeiros covardes, medrosos e tímidos. Mas nós precisamos pegar o exemplo do salmista em relação à nossa vida social, religiosa, espiritual e profissional e sermos determinados. Nós conversando com as pessoas a respeito do orar, ler a Bíblia, buscar a palavra de Deus, o conhecimento, as pessoas dizem: eu tenho preguiça, não tenho disposição, reconheço que preciso, mas eu não consigo. Na verdade,
não sinto a necessidade profundamente e não enxergo o valor que essas coisas têm. Quando nós percebemos a necessidade que temos de algo, nós não ficamos em busca da vontade de aparecer, mas nós buscamos porque temos necessidade. Quem vive à mercê da vontade não chega em lugar algum, mas quem anda em propósito, reagindo às próprias necessidades, consegue vencer, porque sabe que precisa fazer, e não apenas no desejar, no querer alguma coisa. E você que me ouve nesse momento, o que você está fazendo? Como você está se portando? E eu que estou falando, o que Deus acha da minha postura? Vou ficar esperando aparecer vontade para orar? Vou ficar esperando a vontade de ir ao templo? Vou esperar a vontade de me consagrar? Ou eu preciso entender que tenho necessidade, buscar ao Senhor enquanto se pode achar? Ser determinado no trabalho, ser determinado na casa, ser determinado na família é uma necessidade. Não que nós queremos muitas vezes essas coisas, mas é uma necessidade. E por isso vencemos. No reino de Deus, se nós não lutarmos pela necessidade que temos, não chegaremos a lugar algum. Então muitos de nós não oramos porque não conseguimos detectar a necessidade, quão grande ela é. Muitos de nós não lemos a Bíblia na desculpa de que não entendemos quando lemos. Na realidade é porque nós não percebemos ainda a necessidade que temos. Se você sentir necessidade que tem de ler a Bíblia, de se consagrar, de ir até o templo cultuar, você não vai substituir esse momento por nada na vida. Muitas pessoas é determinada a fazer academia, determinada a fazer regime, fazer um tratamento facial, uma cirurgia plástica, gasta dinheiro para essas coisas. Um curso profissional ou que venha te trazer capacidade profissional. Consegue fazer tantas coisas, viajar quilômetros e mais quilômetros para realizar um sonho. É determinada para as coisas passageiras e comuns da vida. Mas, e em relação ao reino de Deus? Porque você que está me assistindo aí agora, não é determinado para levantar desse sofá e ir ao templo e ficar escondido atrás de uma desculpa que está muito cansado? Por que não deixa as suas vaidades e sai à rua para evangelizar, ao invés de ficar só em busca de um microfone em uma igreja cheia? Por que não é determinado a dobrar o joelho para orar, ao invés de ficar passando produto para tirar as manchas que você tem na sua pele, no seu joelho? Por quê? Falta de determinação. Como nós queremos ser um instrumento de Deus na terra, se não somos determinados a nos consagrar? Trabalhamos a semana inteira e conseguimos fazer até hora extra, mas quando chega ao domingo, não dá para levantar da cama para ir à escola dominical. Mas se o patrão pedisse para ganhar 100%, você iria no domingo doente, cansado. E aí, simplesmente por causa de um cansaço que o pastor também sente, todo mundo sente, até os que não trabalham dizem estarem cansados. Essa é a realidade. O que muda é ser determinado. Será que os heróis da fé, os apóstolos, viviam atrás de Jesus ou posterior à morte de Cristo? Será que era aquela vontade maluca de evangelizar, de sofrer pelo evangelho? Não. Eles eram determinados a cumprir com os propósitos de Deus, assim como nós somos determinados a cumprir com os nossos. Precisamos ser determinados para fazer a obra de Deus.
E aí não vai ser qualquer sono, qualquer cansaço, não vai ser qualquer visita, qualquer coisa. Somos determinados a... Dizemos que somos determinados, mas qualquer visita nos atrapalha aí a igreja. Somos determinados e qualquer febre nos deixa de cama para ir à igreja. Porque para trabalhar nós vamos com dor de cabeça, com catapora, com salampo, sei lá, com resfriado. Conseguimos dirigir até com a perna quebrada, com o braço quebrado. Já vi pessoas engessadas dirigindo, mas quando ir à igreja, a pessoa diz: eu não posso, é longe a igreja e eu estou com o braço engessado. O que é isso? Falta de determinação, negligência interior. E você que está me vendo, a obra de Deus precisa de você. A obra de Deus precisa da sua cooperação. Seja homem, seja mulher, determinado. Jesus não vai aceitar sua justificativa.